Olá, amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma edição do Top 5 Polis. Dessa vez a gente está trazendo um tema bastante polêmico e bem interessante. A gente quer falar com vocês sobre as 5 maiores trapalhadas da história do Brasil. Pois é, isso mesmo que você ouviu. Foi difícil a gente conseguir montar um ranking aqui porque é muito atrapalhada, não é? Então a gente selecionou 5 para vocês aí e a gente usou como critério, né, para eleger como trapalhada o quê? O impacto que essa medida, esse acontecimento trouxe para a história do Brasil. Tá? Então a gente vai ver agora. Quinta atrapalhada, quinto lugar, a gente colocou aí a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina aconteceu durante o primeiro reinado, durante o governo do Dom Pedro I. Tá? Foi em 1825, para ser mais preciso. Durou de 1825 a 1828. A Cisplatina se localiza onde é o Uruguai hoje. Havia pertencido ao Brasil na época do Dom João VI, né? Deixou de pertencer e o Dom Pedro I quis reanexar a Cisplatina durante o seu governo. O Dom Pedro I estava numa situação complicada, o Brasil em crise econômica, ele com a popularidade lá embaixo, sem apoio político, e ele resolveu comprar essa guerra aí. Teve que enfrentar a Argentina, que não aceitou de forma alguma que o Brasil incorporasse a Cisplatina ao seu território. Né? Veio a Guerra da Cisplatina. O Brasil perdeu, gastou dinheiro, Dom Pedro I teve que pegar dinheiro emprestado no exterior da Inglaterra, novamente, para variar. Perdemos a guerra, aumentou a impopularidade dele, a nossa economia ficou pior ainda, deu tudo errado, enfim, o impacto foi péssimo. Tanto é que contribuiu decisivamente para a abdicação do Dom Pedro I. Tá? Foi um dos fatores, né, a contribuir para isso. Em quarto lugar, a gente coloca aí o atentado contra Carlos Lacerda. Ocorreu durante o segundo governo Vargas. Lacerda era inimigo político do Getúlio Vargas, né? Pegou no pé do Getúlio, pegou pesado através do seu jornal Tribuna da Imprensa. Resumo da ópera, né? O Gregório Fortunato, mordomo do Getúlio, parece que até com apoio do Benjamin Vargas, irmão do Getúlio Vargas, resolveu dar uma prensa, né, no Lacerda. Tá? Foi quando ocorreu o famoso atentado lá da Rua Toneleiros, em que o Lacerda foi baleado no pé, parece que ele foi baleado no pé, morreu o segurança dele, quer dizer, uma tremenda atrapalhada. É uma coisa que parece que o Getúlio não tinha nada a ver com isso, realmente ele não autorizou isso, né? Mas a coisa foi muito ruim para ele. Foi tão ruim que a imprensa caiu de pau em cima dele e Getúlio, pressionado, ele acabou cometendo suicídio. Acabou o segundo governo Vargas aí. Essa foi realmente uma grande atrapalhada e ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar, a gente coloca aí um evento também relacionado com o governo Vargas, mas só que com o primeiro governo Vargas, que foi a intentona comunista. Tá? A intentona comunista que aconteceu em 1935. Foi o quê? Foi uma tentativa de promover uma revolução comunista no Brasil. Essa intentona comunista ela foi liderada aí pelo Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes, um militar, né, que se converteu aí ao comunismo e tentou, com o apoio do governo russo, isso é uma coisa concreta, derrubar o governo Vargas e implantar o comunismo. Só que a coisa foi realmente muito atrapalhada. Ele não teve a adesão dos militares, de um modo geral. Quem aderiu foi um grupo pequeno e a intentona comunista foi reprimida com uma relativa facilidade pelo governo Vargas e o impacto foi qual? Foi uma das justificativas para o Vargas instaurar o Estado Novo. Quer dizer, um longo período aí de ditadura na história do Brasil. Tá? A justificativa foi o quê? A ameaça vermelha, a ameaça do comunismo. O comunismo estaria ameaçando o Brasil. Teve também a intentona integralista, que foi outra atrapalhada, mas não entrou no ranking. Então essa daí ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, a gente coloca um evento também realmente muito interessante, que foi a renúncia de Jânio Quadros. Jânio Quadros, ele governou o Brasil por 6 meses, apenas 6 meses. Ele foi eleito
pela UDN, com apoio da UDN, com apoio do Lacerda, para variar. Não tinha base no Congresso, realizou um governo completamente, assim, sem uma linha política. Ele tomou medidas, assim, em relação à política externa que foram muito complicadas. Ele anunciou uma política externa independente, acabou condecorando o Che Guevara, assustou as classes médias. Ao mesmo tempo, ele aumentou muito o preço de produtos como o pão, né, o combustível, porque ele cortou o subsídio desses produtos, né, com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Resumo, o Jânio, ele, para tentar conseguir apoio popular com o objetivo, suposto objetivo de pressionar o Congresso, ele renunciou, contando que tivesse apoio da sociedade, apoio da população, mas a população não apoiou nada. Ele ficou 6 meses no governo, um desastre. O governo Jânio Quadros foi realmente um desastre, tá? Uma atrapalhada realmente impressionante. E ele abriu o caminho, a gente pode colocar assim, para uma crise institucional no Brasil, porque o vice dele era o João Goulart, o Congresso não quis admitir a posse do João Goulart, por causa do histórico, né, varguista do João Goulart. Aí o Brasil passou realmente por uma crise institucional, mudou-se até o sistema de governo do Brasil, se implantou o parlamentarismo, foi uma coisa desastrosa, e no final da história a gente sabe o que foi que aconteceu, tá? Então isso aí ficou em segundo lugar no nosso ranking aqui das trapalhadas históricas. A renúncia patética do Jânio Quadros. E em primeiro lugar ficou o Plano Collor, né, de triste memória. Todo mundo lembra do Plano Collor, que foi aí baixado em 1990. Pegou todo mundo de surpresa. Havia um excesso de dinheiro em circulação, a inflação estava galopante, o país beirava a hiperinflação. Collor baixou aquele plano heterodoxo do ponto de vista econômico, que confiscou dinheiro de poupança, dinheiro de conta corrente, com a promessa de devolver depois de um período. Nada foi devolvido, houve uma quebradeira impressionante, principalmente de pequenas e médias empresas, pessoas físicas também entraram em desespero. Então foi assim algo que marcou realmente a história. Uma medida radical, eu disse, nada ortodoxa em termos econômicos e que marcou muito a história do Brasil. Marcou tanto que qual foi o impacto disso aí? A própria renúncia do Collor. Ele tinha já envolvimento com questões de corrupção aí com Paulo César Faria, que foi o tesoureiro de campanha dele. Aí juntou isso com esse plano que deu esse resultado desastroso e, resumo, ele acabou renunciando, depois de algum tempo de governo. Então, assim, nós tivemos selecionadas assim 5 grandes trapalhadas da história do Brasil. Certamente você deve ter alguma sugestão, né? Se você gostou do vídeo, coloque a atrapalhada que faltou aqui para você, que deveria ser incluída nesse ranking aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Essa foi mais uma edição do Top 5 Polis, tá? Se você não inscreveu ainda, se inscreva, tá? E deixa alguma sugestão para os próximos Top 5 Polis, tá? Um grande beijo para vocês.